Minha mãe implorou para que eu voltasse para casa nas festas de fim de ano. Sou a Clara, tenho 30 anos e moro em Londres. Como uma tola, acreditei sinceramente que este Natal seria diferente. Ela me ligou às 3 da manhã, chorando na chamada de vídeo, falando sobre aquela saudade insuportável, dizendo que a família inteira precisava de mim, que o sangue fala mais alto. Depois de 10 horas, em um voo noturno apertado, 2 escalas e a bateria do celular morta, apareci na porta do apartamento deles em São Paulo com uma mala cheia de presentes para os filhos do meu irmão. Eu estava exausta, cheirando a café de avião e com as costas travadas. Toquei a campainha com o coração acelerado, esperando estupidamente aquele abraço apertado e o cheiro de comida caseira que eu lembrava da infância. A porta se abriu. Nenhum oi, nenhum como foi a viagem, muito menos um abraço. Minha mãe apenas olhou fixamente para a minha mala e disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo: "Que bom que chegou. Você vai ficar com as crianças do seu irmão. Nós vamos viajar em família." Meu irmão, o Juca, apareceu no corredor, de óculos escuros, bolsa de viagem no ombro e as crianças penduradas nos braços. Ele deu aquele sorriso torto e soltou: "Ei, molecada, cuidado para não limpar o nariz na tia Clara. Ela tá com frescura de gringa cansada." Todos riram. Riram como se eu fosse a piada interna da casa. Meus pais, meu irmão, as crianças, todos gargalhando, enquanto eu estava parada ali, descabelada e com a fatura do cartão de crédito estourada pelos presentes e passagens que eu mesma paguei. Eu não gritei, não chorei. Apenas senti algo dentro de mim desligar, como um disjuntor que cai para evitar um incêndio. Sorri, coloquei a mala na entrada, olhei bem nos olhos da minha mãe e disse uma única frase. E foi nesse momento que o mundo deles virou de cabeça para baixo. O riso parou, a cor sumiu do rosto deles, e minha mãe começou a sussurrar: "Não, não, isso não." Quando terminei, as férias dos sonhos no resort no Nordeste tinham evaporado. O apartamento deles estava em risco, e eu finalmente tinha deixado de ser a babá gratuita e o banco particular da família. Fique comigo até o fim, e vou contar exatamente como uma filha ingrata arruinou o feriado perfeito da família e recuperou a própria vida no processo. O engraçado é que, no momento em que soltei aquela frase, a sala congelou. Mas para entender o porquê, você precisa saber o que aquelas pessoas na porta vinham fazendo comigo há anos. Minha mãe não sentia apenas saudade quando me ligava em Londres. 2 semanas antes daquela chamada dramática de madrugada, ela já tinha me mandado prints de pacotes de viagem caríssimos para um resort na Bahia, insinuando que ela e meu pai nunca poderiam pagar algo assim, a menos que eu ajudasse só um pouquinho. Só desta vez, era como cada favor começava. Quando meu pai precisou operar o joelho e o plano de saúde não cobriu tudo, eu fiz o Pix. Quando o Juca estourou o limite do cartão com aquela ideia genial de vender produtos importados que nunca deu certo, eu ajudei a limpar o nome dele no Serasa. Quando o chuveiro queimou e a parcela do condomínio atrasou, eu enviei dinheiro, só para ver minha mãe postar fotos na semana seguinte em uma churrascaria cara na Vila Olímpia. Eu moro num apartamento minúsculo em Londres, cozinho em casa e pego o metrô lotado. Mas, de alguma forma, eu estava bancando iFood e serviços de streaming em uma casa onde eu nem morava, num continente onde eu não vivia mais. A questão é que, desta vez, antes de comprar minha passagem, eu prestei atenção. Salvei cada comprovante de Pix, cada recibo do PayPal, cada mensagem de voz dizendo: "Obrigada, filha, Deus te abençoe, a gente te paga quando as coisas melhorarem." Também notei outra coisa. Um e-mail do banco com meu nome vinculado ao financiamento do apartamento deles, algo que eu mal lembrava ter assinado anos atrás como compradora solidária apenas para ajudá-los a conseguir uma taxa melhor na caixa, e cujas falhas de pagamento eu vinha cobrindo desde então. Então, enquanto minha mãe chorava no vídeo, dizendo que a família sentia minha falta, eu estava sentada na minha cama em Londres, olhando para o aplicativo do banco, percebendo que a única vez que minha família me tratava como parte do clã era quando chegava um boleto. Quase disse não, quase mandei eles se virarem, mas um pensamento diferente me ocorreu. Se eles estavam dispostos a me fazer atravessar o oceano para me usar como babá e cartão de crédito ambulante,
Eu estava finalmente disposta a mostrar o que acontece quando paro de jogar o jogo deles. Reservei meu voo, mas também marquei uma reunião online com uma consultora financeira e baixei 3 anos de extratos bancários. Então, parada naquela porta em São Paulo, enquanto o Juca ria e minha mãe anunciava minha escala de babá como se fosse um fato consumado, eu não era apenas a filha cansada. Arrastei minha mala para dentro, deixei as crianças pularem em volta das minhas pernas e as segui até a cozinha, onde o itinerário impresso da viagem estava sobre o balcão como uma promessa brilhante: fotos do resort, horários de voo, pacote família all-inclusive em letras garrafais. Minha mãe bateu o dedo na brochura e disse: "Viu? É por isso que precisávamos de você aqui, querida. As crianças ficam com você e nós finalmente teremos um descanso merecido." Eu olhei para o nome do resort, reconheci os 4 últimos dígitos do cartão no e-mail de confirmação aberto no celular dela e senti aquele disjuntor desarmar de novo. Eles achavam que eu tinha voltado para ser a empregada e o banco. Na verdade, voei 10 horas para fazer algo que deveria ter feito anos atrás. Sorri, pedi para minha mãe reunir todos na sala de jantar, porque precisávamos alinhar algumas coisas antes de eles saírem. Abri meu laptop na mesa e puxei a pilha de recibos digitais que transformaria a viagem em família, na última vez que eles me veriam como um recurso gratuito. Meu pai sentou-se na cabeceira como se fosse o patriarca de uma novela. Minha mãe rondava o balcão segurando o itinerário e o Juca rolava o feed do Instagram, ouvindo pela metade. As crianças corriam em círculos. Virei a tela do laptop para que todos pudessem ver e disse, o mais calmamente possível: "Antes de vocês irem a qualquer lugar, precisamos falar sobre dinheiro." O Juca resmungou. "Clara, sério? Agora?" Meu pai murmurou algo sobre eu ser oportunista por estragar o clima. Minha mãe fez aquela cara de vítima sofrida e disse, "Filha, estamos sob tanto estresse. Por favor, não vamos começar uma briga." Eu não levantei a voz. Apenas cliquei na primeira pasta chamada Casa Família Mendes e abri uma planilha. Cada linha tinha data, categoria e valor. Em março passado, comecei. Vocês me ligaram porque o condomínio estava 3 meses atrasado. Fiz um Pix de R$2.000. Em junho, o cartão do Juca estourou. Mandei 5.000. Quando o carro do pai precisou de pneus, 1.200. A conta de luz atrasada. As compras do mês. Todo mês, por 3 anos, houve algo. Rolei a tela devagar, destaquei as assinaturas. Netflix, Spotify, família, TV, a cabo, pacote completo, plano de celular ilimitado, os pedidos de ajuda urgente no WhatsApp, que curiosamente coincidiam com a Black Friday. O Juca se ajeitou na cadeira, pálido, reconhecendo suas próprias promessas de "te pago mês", que vêm anotadas na coluna de observações. Minha mãe levou a mão à boca quando viu os prints das mensagens pedindo dinheiro para remédio ao lado das fotos dela no salão de beleza, fazendo as unhas de gel. O maxilar do meu pai travou ao ver a transferência para a coparticipação da cirurgia seguida da nota fiscal de uma TV de 60 polegadas comprada na mesma semana. "Isso não é justo", minha mãe sussurrou. "Você está nos fazendo parecer pessoas ruins." Balancei a cabeça. "Não estou fazendo vocês parecerem nada. Estou apenas mostrando a contabilidade real." Rolei até o final, para um número em negrito. "Nos últimos 36 meses, disse baixo, eu enviei para esta casa pouco mais de R$300.000. O silêncio na sala era absoluto. O Juca piscou forte. Meu pai olhava para a parede. Minha mãe continuava sussurrando. Não, não pode ser, como se a negação pudesse mudar a matemática. Tirei da bolsa uma pilha fina de papéis impressos e coloquei na mesa ao lado do roteiro do resort. Isto, disse eu, é uma confissão de dívida simples. Não é um processo. É apenas um registro de que vocês reconhecem que me devem esse valor e começarão a pagar. Nem que seja R$50 por mês. Foi redigido legalmente. Tudo o que diz é que isso apontei para os 300.000 na tela não foi um presente. Meu pai finalmente explodiu. Nós somos família, ele gritou. Você não coloca a família em dívida assim. O que é isso? Vai processar seus próprios pais? Onde está a sua gratidão? Encarei os olhos dele. Família não esconde um financiamento no nome da filha e liga para ela quando a parcela atrasa. Família não gasta o dinheiro dela em resorts
e depois diz para a vizinhança que ela os abandonou. Minha mãe recuou como se tivesse levado um tapa. O Juca pegou os papéis, leu o primeiro parágrafo e sua voz falhou. Isso é loucura. Eu não tenho como pagar isso. Nenhum de nós tem. Inclinei-me para trás na cadeira. Eu sei. E não espero que paguem tudo de uma vez. Mas cansei de viver num mundo onde vocês fingem ser vítimas e eu sou a filha egoísta que mora na Europa. Se vocês disserem a mais um vizinho ou parente que eu não ajudo, vou mostrar esses números. Vou mostrar cada Pix, cada conta paga, cada vez que vocês escolheram o conforto supérfluo porque sabiam que a Clara rica pagaria a conta de luz. Minha mãe balançava a cabeça. Você não faria isso, Clara. Você não humilharia sua própria família. Dei de ombros. Não pretendo, contanto que parem de mentir. Então cliquei em outra aba, a da reserva do resort. O logo da agência de viagens preenchia a tela. E sobre essa viagem em família que vocês estão tão animados, acrescentei, com a voz ainda calma, é melhor vocês se sentarem. Apontei para o status da reserva. Cancelado. 3 dias atrás, liguei para a operadora e para a companhia aérea disse: como as reservas foram feitas com meu cartão e minha conta, eu tinha todo o direito. O pacote foi reembolsado. Os créditos de voo foram movidos para o meu nome. Então, quando disse na porta que não seria babá, o que quis dizer foi: não haverá férias. Não sem mim. Não com o meu dinheiro. Nunca mais. Meu pai levantou-se num salto. Você não tinha o direito. Aquelas eram nossas passagens. Compradas com meu cartão, pagas com o meu trabalho, respondi. O direito era todo meu. Antes que ele pudesse gritar mais, cliquei na próxima janela. O contrato de financiamento do apartamento onde estávamos. Isso nos leva à casa. Na tela, o documento do banco mostrava nossos nomes, Geraldo Mendes e Clara Mendes. Vocês me disseram que era apenas burocracia para aprovar o crédito, disse, engolindo o nó na garganta. Mas sou eu quem cobre as parcelas que faltam há anos para o nosso nome não ir para o lixo. Conversei com minha consultora financeira. Expliquei, em termos claros, que eu estava entrando com um pedido no banco para retirar meu nome do financiamento. Isso significa que o banco vai reavaliar a renda de vocês. Se não conseguirem comprovar renda sozinhos, o imóvel pode ter que ser refinanciado ou vendido para quitar a dívida. Minha mãe tremia. Você vai deixar seus pais sem teto por causa de dinheiro? Não. Olhei nos olhos dela. Vou parar de deixar vocês jogarem com o meu futuro. Se vocês podem pagar resorts de luxo, podem sentar com o gerente do banco e resolver a própria moradia. Tirei outro papel da bolsa. Este é o aviso de que estou cancelando todos os débitos automáticos. Luz, internet, condomínio, o plano de saúde do pai, tudo que estava no meu cartão. A partir de hoje, os boletos chegam no nome de vocês. Comecei a cancelar as assinaturas na frente deles, ali mesmo no laptop. O som das notificações de cancelamento chegava no meu celular. Ping, ping, ping. Clara, pelo amor de Deus, o Juca implorou. Pelo menos dá um tempo. Eu vou pegar mais horas no aplicativo, vou fazer entregas. Não ferra com a gente assim. Virei para ele. Você tem 34 anos, Juca. Tem 2 filhos. Você deveria estar fazendo isso há anos, sem eu servindo de rede de segurança. Por um segundo quase cedi, quase voltei ao papel de boazinha, mas lembrei da risada deles na porta, do desdém. Fechei o laptop e me levantei. Se decidirem dizer a alguém que os abandonei, lembrem-se, eu tenho os recibos. Cansei de ser a vilã da história que vocês contam para se sentirem melhor. Peguei minha mala. Vocês queriam férias de verdade? Talvez seja isso. Férias de fingir que eu sou a solução mágica para as más decisões de vocês. Meu pai apontou o dedo para a porta, tremendo de raiva. Saia. Se sair por essa porta, não volte. Você não é bem-vinda nesta casa se vai humilhar seu pai por dinheiro. Minha mãe tentou segurar meu braço, mas sem força real. Geraldo, para. Ela olhou para mim. Nós podemos conversar. Mas ela não ficou entre mim e ele. Ela não me defendeu. Parei na porta. Pai, você decidiu que meu valor aqui é medido pelo que eu pago. Se não sou bem-vinda sem o cartão de crédito, então nunca fui bem-vinda de verdade. Saí para o sol quente de São Paulo e chamei um Uber. Ninguém veio atrás de mim. Apenas ouvi as crianças brigando por causa de um desenho na sala, sem saber que as férias na praia tinham acabado de desaparecer.
Dei ao motorista o endereço de um flat no centro, um lugar pequeno, mais moderno, que eu tinha alugado secretamente meses antes, pensando em ter um refúgio quando visitasse o Brasil. Aquele apartamento cheirava a limpeza e silêncio, sem cheiro de culpa. Na semana seguinte, o golpe veio pelo Facebook. Meu pai postou uma daquelas indiretas clássicas. Um texto longo sobre como filhos ingratos esquecem as raízes e trocam o amor dos pais pelo dinheiro. Criamos com tanto amor para sermos abandonados no Natal. Orem por nós. Os comentários eram um show de horrores. Tias e vizinhos me chamando de desalmada, dizendo que dinheiro sobe a cabeça. Eu não respondi. Não fiz barraco online. Apenas segui o conselho da minha consultora e deixei o sistema funcionar. Logo as cartas de cobrança começaram a chegar na casa deles. A luz foi cortada por 2 dias até eles pagarem. A internet foi suspensa. O carro do meu pai foi buscado pelo banco numa manhã de terça-feira, uma cena que eles sempre criticavam quando acontecia com os vizinhos. A neblina de conforto em que viviam se dissipou, revelando a realidade dura do que eles realmente podiam pagar. Meses depois, perto de outro Natal, alguém bateu na porta do meu flat. Era minha mãe. Ela parecia diferente, sem maquiagem, cara, vestida de forma simples. Trazia um envelope. Não sabia que você morava num lugar tão pequeno, ela disse, olhando em volta. É o que posso pagar sem sustentar 2 casas, respondi. Ela me entregou o envelope. Dentro havia um cheque, um valor pequeno, simbólico, fruto da venda de algumas bolsas de marca e horas extras que ela começou a fazer. O Juca está trabalhando de verdade, ela disse, com os olhos marejados. Mudou para um lugar menor. E seu pai? Bem, ele ainda reclama, mas teve que aprender a viver com a aposentadoria dele. Ela sentou no meu sofá barato e chorou. Um choro quieto, de vergonha. Nós usamos você. Eu usei. Desculpe. Abracei minha mãe. Foi o primeiro abraço real em anos. Não prometi voltar a pagar as contas. Não prometi resolver tudo. Apenas aceitei o pedido de desculpas. Aprendi da maneira mais difícil. Família não deixa de ser família só porque você diz não. Mas aqueles que só te amam pelo que você pode oferecer vão te chamar de egoísta no momento em que a torneira fecha. Dói. É solitário. Mas às vezes, a distância e um não firme são a única maneira de parar de se afogar para manter os outros secos. E você? Se as pessoas que drenam sua conta bancária e sua sanidade compartilham seu sobrenome, você continuaria pagando o preço só para ser chamado de filha leal? Ou faria como eu, e finalmente se daria permissão para ser sua própria família primeiro?